respeito de ir para o embate com um treinador recém-contratado. Cara, isso não é competência comportamental de alguém que vai trabalhar com futebol, que vai se sustentar, sabe? Eu já ouvi de profissionais que estão em clube SAF que eles não dão tanta importância à tecnologia, que não tem que ser o melhor GPS, que falta nutricionista, mas não vamos fazer de outra forma, não tem fisiologista, preparador, você toca aí essa dupla função, mas também tem SAF que já entendeu isso, conseguiu direcionar muito bem o dinheiro para injetar nessas coisas importantes antes de virar SAF e começar a contratar só o jogador. Outra coisa, mas a mudança ela é muito incerta, porque ela te tira de uma zona de conforto, ela te tira de uma certeza que você tinha, trabalhar com futebol, mas agora você já não tem tanta certeza assim. Faz, tipo, isso toda hora na defensiva, a gente faz isso aqui, nós temos que defender os processos. Então, assim, ou você se adapta. Não é esse tipo de conversa, João. E alguns profissionais da área estão errando demais nisso. Porque esses profissionais, pode ser o preparador físico da casa, pode ser, se no clube tem um coordenador de performance, eles querem chegar e colocam como acima do treinador, acima do futebol, acima da comissão técnica que foi contratada, o trabalho da equipe de performance. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós estamos com mais um episódio especial aqui no nosso podcast. Desde já agradecer pela sua audiência. Se chegou pela primeira vez, já se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. Se está ouvindo pelo Spotify, muito importante aí você marcar 5 favoritos para que você siga também o nosso trabalho aqui no podcast, acompanhe as entrevistas com profissionais de excelência. E hoje vai ser um papo interessante, vamos falar sobre a evolução e as demandas atuais do profissional de performance no futebol, com um convidado ilustre. Mas antes disso, só lembrando a você, nós estamos em março de 2026. Se você quer se capacitar, quer entender um pouco mais aspectos técnicos, aspectos táticos e até mesmo sobre preparação física, aqui no Ciência da Bola a gente tem alguns cursos e eventos. Neste mês, inclusive, já estão abertas as inscrições para 2 cursos especiais que vão acontecer no mês de abril, ao vivo aqui no Ciência da Bola. O curso de Força, Potência e Velocidade no Futebol, um curso bem interessante com 3 profissionais fera que estão no dia a dia de clubes, Neto Pereira, Matheus Gasques e Leandro Spínola, vão trazer conhecimento específico para quem quer desenvolver, aprimorar e aplicar o treinamento de força, potência e velocidade no futebol. Se você é da área tática, também é um curso muito interessante que começa em abril, que é o curso de tática no futebol, um curso bem amplo, onde a gente vai discutir aspectos desde os princípios, a estrutura e a organização do trabalho tático no futebol. Tanto para analistas, treinadores, preparadores físicos também que tenham interesse em aprender sobre esse assunto. Também serão 3 profissionais fera. Teremos a participação de Michele Canides, João Bonfatti e também Henrique Teixeira estarão conosco participando desse curso. Fique de olho nas inscrições até o dia 20 ao lote promocional. Aqui abaixo tem o link para você conhecer um pouco mais sobre esses cursos e garantir a sua inscrição. E hoje eu converso com Felipe Rabelo, gerente de performance, com uma baita experiência no futebol, principalmente na área de preparação física, um amplo currículo. Ele que é mestre em Fisiologia do Exercício pela Universidade Estadual de Londrina. No futebol, recentemente ele teve uma passagem brilhante como gerente de performance na equipe do Red Bull Bragantino, a equipe profissional. Além disso, ele é professor e instrutor dos cursos da Conmebol, já teve passagem também como instrutor dos cursos da CBF. Teve uma experiência internacional como preparador físico na equipe do Valladolid, da Espanha. Aqui no Brasil, durante anos também, ele foi profissional, coordenador de performance no Atlético Paranaense. Teve uma experiência em outros esportes, principalmente no futsal, ali no início da sua carreira, como preparador físico do São Paulo, também do Corinthians, e outros trabalhos bem interessantes. Felipe Rabelo está aqui com a gente para que possamos trocar uma ideia. Espero que você goste. Tudo bem, Felipe? Seja bem-vindo novamente aqui ao Ciência da Bola. Tudo bem, João? Obrigado aí pelo convite. Muito feliz de participar de novo. Vamos bater um papo aí sobre futebol e a área, né, dos profissionais da área de performance. O papo hoje, Felipe, a ideia é a gente trazer um contexto atual do profissional de performance no futebol, também para fazer com que os nossos ouvintes possam refletir um pouco mais nesse cenário profissional para sua carreira e também pensando em otimizar a performance dos atletas, tanto fora quanto também dentro dos clubes. E para a gente iniciar esse papo, eu queria já te fazer uma pergunta voltada para a necessidade de um profissional de performance em um clube de futebol.
A gente sabe que hoje a intensidade dos jogos cada vez mais alta, tanto a intensidade de jogo quanto a intensidade física, né? Performance com bola, sem bola. Muitos comentaristas na grande mídia falam sobre isso, a intensidade do jogo. E nós, profissionais da área, também comentamos essa importância, estudamos sobre isso, estudos científicos são desenvolvidos também para justamente aumentar aí a performance dos atletas em vista à intensidade do jogo atualmente. Queria que você já trouxesse nesse início da nossa conversa, quais são aí as demandas físicas atuais que um profissional tem dentro de um clube e os desafios para poder unificar, né, o trabalho de vários profissionais, não só o preparador físico, mas também profissionais da área da saúde, da parte técnica e o coordenador de performance e saúde, em muitos momentos ele tem um papel fundamental. Eu queria que você trouxesse principalmente como lidar com essa unificação de áreas em vista às exigências no futebol atual. Bom, eu começo a minha resposta fazendo um contexto um pouco do que vem evoluindo ao longo do tempo, e você está certo mesmo, os dados físicos eles estão muito mais altos do que anos atrás. Os estudos que acompanham e estudam essa parte no mundo científico já mostram isso, em comparações de outras ligas ou mesmo dentro do Brasil. A verdade é que o futebol evoluiu no sentido de desempenho, e na medida em que a gente também evoluiu na nossa metodologia de trabalho, fez com que, ou faz com que os jogadores tenham que lidar com uma demanda muito, muito forte, muito, muito grande, não só pelo que é o jogo hoje, mas pela quantidade de jogos e o calendário que ele ficou muito apertado. Então eu começo dizendo que o clube ele precisa pensar que existem algumas áreas importantes dentro do futebol e que acompanham as equipes, vamos falar aqui da equipe profissional, que elas são quase que um core, né? A gente sabe que existe o futebol, parte técnico-tática, que realmente é o carro-chefe, é o que a gente precisa pensar, é o que a gente precisa desenvolver como atleta e equipe. Mas hoje, essa demanda que você comentou, essa necessidade do atleta estar pronto para treinar e competir a todo momento, faz com que essas áreas, né, a área de performance ou, por exemplo, a área de saúde, elas estejam muito presentes no dia a dia em forma de departamento, com uma liderança para conduzir, como você mesmo comentou, o coordenador de performance, o coordenador de saúde, o coordenador de fisioterapia. Precisa existir o departamento, essa pessoa que vai gerenciar e toda a equipe, né, os preparadores, fisiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas e várias outras áreas que participam dentro desses departamentos. Então, se você não tiver um departamento e pessoas para trabalhar dentro desse momento de desenvolvimento do atleta, ou mesmo para controlar esses atletas ao longo do tempo, fica muito difícil você trabalhar hoje em dia no mundo profissional. Anos e anos atrás, se você comparar a quantidade de profissionais numa comissão técnica e departamentos com o momento atual, cara, quase não tinha gente, né? Eram pessoas muito específicas que tinham duplo, triplo trabalho. E muitas outras funções que o cara fazia, além de ser, por exemplo, o assistente técnico, ser preparador físico e assim por diante. Mas hoje a necessidade de ter uma equipe profissional, no sentido de profissionalismo, de conhecimento, de experiência prática para lidar com essas demandas, ela, para mim, ela é fundamental. Não pode ter um clube de futebol hoje, por exemplo, Série A, Série B, que não tenha um departamento bem estruturado nesse sentido. Agora, mesmo que, e aí a gente precisa aprofundar mais essa discussão, mesmo que performance esteja envolvida com preparação física, mesmo que demanda física seja uma responsabilidade também da área da performance, a gente precisa discutir um pouco mais sobre quem também é responsável por gerir os atletas e a sua condição para treinar e jogar, além do preparador físico, além da área da performance. A gente sabe muito bem, já faz muito tempo, que quem normalmente programa treino, planeja os exercícios é o treinador, é a comissão técnica. E eles também têm que ter o entendimento, né, das respostas do exercício que ele está prescrevendo, daquele dia de treino que foi mais forte ou mais fraco, e qual que é a relação dele com o treino do dia seguinte. E junto com isso, já colocando um pouco mais de uma resposta na sua segunda pergunta, é unir os departamentos, unir as ideias junto com a comissão técnica para contribuir com o treinador e os auxiliares de deixar esse treino mais refinado,
de dar os toques, as orientações na parte física, fisiológica, médica, fisioterápica, nutricional, para que seja um treino bem feito. Hoje a responsabilidade é de todo mundo. Então, se o jogador está muito bem fisicamente ou esportivamente, vamos colocar assim, ele está jogando fino da bola, é uma responsabilidade de todos, inclusive do treinador. Quando o jogador está sobrecarregado, quando a gente perdeu um pouco a mão do controle de carga da semana, ou o cara precisou fazer vários jogos seguidos e porventura se machuca, a responsabilidade é de todos também, inclusive do treinador que prescreve treino, inclusive do preparador físico ou fisiologista que precisa dar o suporte, dar as informações para melhor gerir aquilo lá, ou às vezes as coisas acontecem por uma questão de contexto e realidade. Às vezes a gente tem um time só, não tem tantas peças de reposição, você precisa repetir os mesmos titulares em alguns jogos, porque é o que você tem na mão. E pode acontecer de ultrapassar limites, machucar, sobrecarregar ou coisa do tipo. Então, vale essa discussão, João, de que por mais que a gente tenha claro na cabeça a importância do Departamento de Performance e Saúde, com relação à melhora de performance e controle de carga para minimizar a lesão, essa responsabilidade de todos, inclusive de quem prescreve o treino, que é a comissão técnica. Nesse sentido, para que a gente tenha uma união de ideias desses departamentos com comissão técnica, a gente precisa, antes disso, ter uma diretriz do clube. O clube deve definir assim, ó, gente, vamos trabalhar pensando em performance, os objetivos do ano são esses, nós vamos brigar por esses e esses campeonatos, para isso, a gente vai direcionar algumas estratégias. E aí, nesse clube, por uma escolha do clube, diretor, presidente, nós vamos focar nisso, nisso e aquilo, e todo mundo tem que seguir esse caminho. Inclusive a comissão técnica, treinador contratado para aquela equipe profissional. Então não pode ficar só na mão do treinador e ele tomar todas as decisões e muitas vezes estar desalinhado com a direção. E eu digo isso em relação a respeitar, né, as respostas dos jogadores, a construção da semana de treino dialogada, né, compartilhada, não pode ser só de um lado falando, aqui brigando. Para isso, o clube precisa dar um direcionamento e deixar muito claro quem que faz o quê e quem que vai trabalhar junto e tendo que ter a abertura para escutar, debater, mudar de opinião, convencer, naquele nível de conversa profissional que todo mundo espera, né? Eu acho que o caminho vai muito por esse contexto que eu trouxe e desses desafios aí do clube de alinhar todo mundo. Interessante, porque o trabalho do futebol cada vez mais ele está transdisciplinar. A gente falava muito no passado da interdisciplinaridade, quando tem vários departamentos, várias áreas, né? A multidisciplinaridade, que seria também ali você ter profissionais de diferentes áreas, integrando, conversando, e hoje a gente fala mais da transdisciplinaridade, que seria você entender um pouco também das outras áreas e quanto que aquilo pode contribuir. É um caminho sem volta, principalmente no alto nível. Você teve experiência fora do Brasil, aqui no Brasil, no alto nível, com clubes que têm uma estrutura dessa forma. Porém, vamos até ser um pouco provocativo, reflexivo e provocativo ao mesmo tempo. A gente está gravando aqui no final, na metade de março, para quem está ouvindo depois, em 2026, em março, a gente está gravando aqui essa nossa conversa. E no Campeonato Brasileiro, por exemplo, que iniciou no final de janeiro, já tivemos aí, se não me engano, 6 ou 7 demissões de treinadores. Nenhuma novidade, isso acontece todo ano, né, daqui no futebol brasileiro. E aí, Felipe, queria saber como que isso se encaixa, essas demissões de treinadores, chegando uma nova comissão técnica. Alguns clubes têm um departamento que é fixo, tanto de saúde, de performance, outros departamentos, médico, né, fisioterapia. Outros, mesmo tendo essa comissão fixa, o departamento fixo, tem dificuldade quando chega um novo treinador, e aí o treinador às vezes faz algumas mudanças ali nos outros departamentos, ou pelo menos sugere mudanças. Você comentou que a diretriz tem que vir do clube. Então, possivelmente, o ideal seria que a comissão técnica que chegasse pudesse ali dar continuidade, mantendo, né, toda a estrutura de trabalho. Mas nem sempre na prática isso acontece. É um desafio que muitos profissionais que gerenciam, né, nesses cargos de coordenação enfrentam quando acontece a troca de treinadores. Eu acho que quando é feito de uma maneira não muito clara, atropelada, as decisões tomadas sem muito compartilhamento de ideias, ela só é tomada e de repente você se depara com, ó, vai mudar, vai chegar, esse cara, treinador vai trazer tantas pessoas, a gente vai precisar se adaptar.
quando é feito dessa maneira, atropelada, é sempre muito difícil e desafiador. Porque pensa comigo, se o clube tem claro o que ele quer fazer e quais são os departamentos que ele tem dentro do clube, ou seja, são os profissionais que ele está investindo tempo e energia para que esses profissionais se desenvolvam e desenvolvam o trabalho dentro do clube que esse diretor, esse presidente toma conta, e também fazer um processo duradouro. A gente sabe que a consistência num trabalho de clube de futebol é uma palavra que precisa ser lembrada todo dia. A consistência de trabalhos, a construção, começo, meio e fim. A gente não pode recomeçar trabalho toda hora, porque já estamos falando de futebol profissional, alto nível. Qualquer detalhezinho, qualquer escorregão, no sentido de perder processo, metodologia, muda aqui, muda de novo, muda daqui a um mês, muda novas ideias, muda o tipo de treino, isso vai dar problema logo, logo. Então, o clube tendo essa clareza, ele precisa, vamos dizer, sustentar, entre aspas, blindar o que ele acha importante que se mantenha, porque ele sabe que aquilo é importante, e na medida em que troca treinador, pelo motivo que for, esse grupo de profissionais que chega, que pode ser o treinador e mais um auxiliar e um analista, pode ser uma comissão técnica mais completa, treinador, preparador físico, 2 analistas, 2 auxiliares. O clube tem que ter claro que essas pessoas precisam ser avisadas que no momento em que eles chegarem no clube, no momento da negociação, tem coisas que acontecem já no clube que são importantes que continuem acontecendo. Existem departamentos que têm participação no dia a dia que, para o clube, é importante que continue acontecendo. Ao mesmo tempo, criar esse on-board, né, criar essa imersão da comissão técnica nova com os outros departamentos para ter a possibilidade de, sabe aquele negócio de se conhecer? Se conhece, apresenta o que já faz, deixa eu ouvir as suas ideias, treinador, deixa eu ouvir as suas ideias, nova comissão, e a gente vai se alinhar aqui. É claro que a expectativa, João, é que esse treinador traga um trabalho que tenha um alinhamento com o que o clube acredita. Porque se a gente traz um treinador, por qualquer motivo que seja, que não seja o alinhamento com o que o clube quer, vai sempre dar choque, porque às vezes o clube está caminhando para A e o treinador chegou com ideias de B. Vai ser muito difícil de trabalhar junto. Por isso que o alinhamento ele vem antes, na contratação do treinador. Mas quando chega, ele é desafiador porque nós temos que trabalhar com pessoas, né? Entender novas ideias. Às vezes o treinador chega com um perfil mais centralizador, acreditando que os últimos 10, 15 anos que ele trabalhou daquela forma deu muito certo nos outros clubes e é por isso que ele vai tentar fazer de novo. É um processo de convencimento, de discussão em alto nível, profissional, com respeito, que acontece em qualquer lugar. O desafio é quando troca demais. Eu comentei isso no começo da minha resposta. Quando troca demais e a gente perde o fio, quando troca demais e a gente precisa recomeçar trabalho, cara, é muito difícil. As mudanças ao longo da temporada, isso tem dado estatístico, isso tem estudo científico que mostra. Quando chega a comissão técnica nova, principalmente com mudanças muito abruptas e no meio da temporada, normalmente vem acompanhado de um choque muito grande no sentido de adaptação ao novo tipo de treino, que às vezes é muito diferente do que vinha sendo treinado antes. E aí pode vir falta de adaptação dos jogadores, falta de entendimento do jogo proposto pelo treinador, falta de alinhamento entre departamentos de suporte e treinador, e pode aparecer lesão, porque você sabe muito bem, chega treinador novo, os jogadores não querem perder a chance de brigar por uma vaga de titular, principalmente aqueles jogadores que no treinador anterior que foi demitido, ele não jogava, e falou, cara, agora é a minha oportunidade de jogar. Então esses caras costumam querer estar no campo toda hora, às vezes está com uma dorzinha, não fala, às vezes o cara faz de tudo para poder treinar forte, ele quer fazer mais coisas, quer mostrar para o treinador que ele está pronto, ele quer fazer complemento depois do treino. Começa uma bola de neve de comportamentos em que fica muito difícil você gerir tudo aquilo lá, e aí pode acontecer lesão, pode acontecer qualquer tipo de desalinhamento com relação a carga, trabalho, alinhamento de ideias, tipo de treino, resposta do jogador, até respeitar as orientações dos departamentos que estão lá para dar o suporte, né? Então, às vezes, alguma orientação de controle de carga, às vezes, alguma orientação de tratamento na fisioterapia, às vezes, alguma orientação e sugestão de quem que jogaria, quem que poderia jogar alguns minutos ou mais minutos no próximo jogo ou daqui a 2 jogos. Tudo isso, de novo, passa, para mim, pela clareza dos clubes, em ter muito vivo na mente que treinador que eu vou trazer que realmente vai dar e vai ajudar a dar continuidade no trabalho que tem no clube. Agora, eu também digo, João, para finalizar essa resposta, que quem está no clube precisa se adaptar à comissão técnica que vem, ao treinador que vem.
porque a gente sabe que ele é o líder maior nesse processo de equipe profissional, e a gente precisa entender que departamentos de performance e saúde e os departamentos que estão em volta do treinador são departamentos de suporte. Isso tem que ficar muito claro e isso tem que ser muito disseminado pelo próprio clube. Ó, gente, vocês são muito importantes. Essa área aqui a gente vai lutar para manter, vamos continuar investindo em vocês, nos equipamentos, nas ideias, metodologias, mas lembrem-se que é um departamento de performance. Futebol profissional, se eu estou trazendo esse treinador aqui e essa comissão técnica, a gente precisa ajudar ele no trabalho, e não dificultar. Interessante, porque muitos profissionais que estão ouvindo a gente estão atuando principalmente na área de performance, seja preparador físico, fisioterapeuta, ou mesmo quem já está no cargo de coordenação, posso estar pensando assim, esse é um dos desafios que a gente passa no clube, que é justamente já pensar que possivelmente podemos ter troca de comando. E quando tem essa troca de comando, a gente vai ter que adaptar. Se o clube já tem uma diretriz, vai facilitar essa comunicação. Mas se não tiver, aí cabe ao profissional, aos profissionais envolvidos, tentar essa aproximação por conta própria, né? Ou pelo menos minimizar ali atritos. De vocês segurarem pratos, por causa do calendário, né? Que é o calendário grande do futebol brasileiro, um calendário repleto de competições. E além de ficar lidando com, preocupando-lhe com o controle das cargas, para evitar lesões, que elas vão acontecer, mas vocês também sabem disso, mas tentam minimizar até o processo para que a recuperação seja mais rápida. E ainda tem essa questão de pensar, poxa, talvez o treinador pode ser demitido durante a temporada. Não quero que aconteça isso, mas pode ser. É outro desafio também envolvido dentro do cenário, né? Ô, João, você tocou num ponto fundamental, e aí eu acho que justifica você ter líderes das áreas. Então, uma coisa que eu faço muito nesse tempo como coordenador de performance, gerente de performance, é com a chegada do novo treinador, se você tem uma liderança no departamento de performance, de saúde, de scouting, de análise de desempenho, essas pessoas são as responsáveis por conectar com o treinador e com a comissão técnica já naquele primeiro momento, escutando muito o que eles querem trazer de ideias, mas ao mesmo tempo apresentando o que já se faz. Mas não apresentando como o que já se faz, tipo, toda hora na defensiva, ó, a gente faz isso aqui, nós temos que defender os processos. Então, assim, ó, ou você se adapta. Não é esse tipo de conversa, João. E alguns profissionais da área estão errando demais nisso. Porque esses profissionais, pode ser o preparador físico da casa, pode ser, se no clube tem um coordenador de performance, eles querem chegar e colocam como acima do treinador, acima do futebol, acima da comissão técnica que foi contratada, o trabalho da equipe de performance. Os métodos, os processos, não é dessa forma que deve ser feito. Porque, de novo, tem uma liderança maior falando de lado profissional, que é o treinador. Então, a conversa ela não inicia na defensiva. Ela inicia a conversa de apresentar o que se faz no departamento, o que já tem no dia a dia, as ideias do clube dentro desse departamento de performance, mas de uma forma aberta, muito mais perguntando do que falando, muito mais ouvindo do que falando. A gente faz assim, faz assado, desse jeito não dá. Não é desse jeito que você conecta com as pessoas, muito menos com um treinador, que às vezes chega um treinador extremamente experiente, já viveu de tudo, e às vezes o que vocês já fazem no clube ele já viu também. Então, esse momento da empatia, esse momento do rapport, ele deve ser feito pelo líder da área, que normalmente é um cara que já está nessa posição porque ele tem skills, ele tem competências que fazem ele ser o gerente de performance, ele ser o coordenador de performance, ou seja, a capacidade de comunicação, de persuasão, de ouvir, de organização, a palavra bem colocada, para o treinador não sentir naquela primeira reunião de apresentação que ele está querendo mandar no treinador. Então, uma das funções dessa liderança e a importância de ter coordenador de performance, de saúde, dos outros departamentos, esses caras serão os responsáveis por conectar e mostrar o que tem que mostrar para o treinador, porque não vai mostrar tudo, né? Tem muita coisa já que você faz no dia a dia. Nesse sentido, volto naquele ponto que você falou, é prato para todo lado que você tem que equilibrar, porque nesse momento que chega a comissão técnica nova, você tem que interagir com o treinador novo, com muita calma, ouvir ele, conectar as ideias dele, trazer o que ele quer fazer, apresenta para sua equipe, ó, ele trabalha dessa forma, ele pensa desse jeito, depois bota todo mundo na mesma página, adapta o que dá para adaptar, apresenta o que são coisas inegociáveis para a gente numa segunda conversa, não é na primeira, senão a primeira impressão vai pro ralo. E aí esse cara pode ajudar muito. Por isso que eu vejo muito importante
funções como essa de coordenação por departamento. Agora, com a quantidade de jogos que tem, que você colocou no final da sua pergunta, é muito difícil, e eu já passei por experiências dessa forma, de você, principalmente em momentos ruins, tá? Quando o time não tá tão bem, chega um treinador novo, cara, é a hora de você só auxiliar. É a hora só de você dar retaguarda. Não é você chegar, querer colocar suas ideias, querer mudar um monte de coisa. Ajuda o treinador a resolver o problema. Ajuda o treinador a tirar a gente daquela situação. E nada mais. E a conversa tem que ser, né, feita de uma maneira clara para os seus liderados, para que todo mundo siga da mesma forma. Não é o fisiologista querer agora colocar coisas novas e bater de frente com o novo treinador, não é isso. É o preparador físico da casa ajudar o preparador físico que chegou com o treinador. É o nutricionista adaptar para os dias diferentes de treino aquele suplemento que era necessário para aquele dia, aquela alimentação reforçada para depois de um treino mais forte que mudou de dia, não é mais no -3, agora é no -2. Enfim, essa é a hora de ajudar. Né? Então, nesse momento, cara, principalmente em situações de muito jogo, o treinador já chega para fazer o próximo jogo daqui a 3 dias. Cara, não tem muito o que você fazer. É conectar, tá junto há muito tempo, alinhar o que dá para alinhar para o próximo jogo. Então, isso vai muito dessa realidade, dessa loucura dos muitos jogos que você comentou. E pensando nos atletas, Felipe, talvez aqui a gente está refletindo muito também sobre os profissionais, mas sobre os atletas, eles conseguem perceber quando há não tem esse alinhamento entre a comissão técnica e os setores de performance, outros departamentos, eles conseguem perceber quando um fala uma coisa e o outro fala uma coisa parecida, mas não está levando ao mesmo resultado. Não só nas trocas de treinadores, mas às vezes o trabalho já está sendo feito durante a temporada e os atletas começam a perceber que um desses braços não está bem alinhado. Eles percebem mesmo e esse resultado é refletido em campo. Como que você vê com base na sua experiência? João, com certeza percebem. Talvez não todos, mas com certeza muitos percebem. Não necessariamente reflete no campo, porque é muito maior do que isso, a não ser que sejam coisas muito impactantes, né? Então, vamos lá, vou dar um exemplo bem extremo, que não acontece, mas que, né, não acontece normalmente, mas que pode acontecer, que é um desajuste muito grande entre ideias de treino do treinador e o preparador físico e a outra turma que também trabalha no campo, na academia, fazendo coisas totalmente antagônicas e concorrentes. Então vamos lá. Chega um treinador novo, onde ele está focado nos treinos de campo, mas muito do que ele propõe durante a semana é bem diferente do treinador anterior que saiu. Só que nós, que somos responsáveis pelos trabalhos complementares, aquecimento, parte de academia, trabalhos à tarde, contraturno, enfim, pré-treino, a gente não quer saber, a gente quer seguir com o nosso processo. Aí você sai fazendo em dias que não conectam com os dias do treinador, as cargas não batem, aí isso pode dar muito problema. Ou seja, você sobrecarrega aqui, você exige ali, você não prepara quando é para preparar, na hora que você vê, os trabalhos estão concorrendo, eles estão sendo antagônicos, eles não estão se ajudando. Pode refletir em o jogador chegar muito cansado no jogo do final de semana, porque a semana foi pesadíssima, não teve controle, cada um quis fazer do seu jeito, o cara pode se machucar porque ele sentiu uma sobrecarga, porque as coisas não estavam alinhadas. Isso pode acontecer, e aí, de uma forma esporádica, afetar desempenho em campo. Mas deixa eu voltar um pouco aqui. Os jogadores percebem, isso pode atrapalhar principalmente o dia a dia e o bom ambiente, mas eu vou te dizer, às vezes acontece dos próprios profissionais dos departamentos do clube que não estavam tão de acordo com a chegada do treinador ou não estão tão de acordo com a ideia de trabalho, de treino do treinador, e eles começam a reclamar pelos cantos entre eles, os profissionais, os colaboradores do departamento, e inclusive, uma coisa muito grave na minha opinião, mas que acontece muito, viu? Começa a comentar do lado do jogador. Então, às vezes, os caras estão na academia, aí o cara fala assim, porra, mas o treinador é foda, né, cara? O cara quer fazer um monte de coisa, mas que não dá, a gente já sabe que não dá, mas ele quer insistir nisso e naquilo, e ele tá conversando com os jogadores, cara. E isso é muito ruim, porque escancara ainda mais esse desalinhamento, e aí que fica mais claro para o jogador de que as coisas tendem a não dar certo. Então, acontece, e eu acho que fica até um aviso aqui para a turma evitar esse tipo de conversa e botar para fora essas opiniões, principalmente quando está perto de jogador, porque tem coisas que não precisam ser faladas, né, na frente deles nem com eles. Então,
até pela construção do bom ambiente e no final da história toda da boa cultura de trabalho, muitos profissionais são muito responsáveis por criar esse desalinhamento que fica escancarado para o jogador, porque ele fica também até comentando com o jogador coisas que ele não deveria. Então, esse é um negócio importante de dizer. Mas sim, eles percebem, não necessariamente afeta direto no campo, porque o resultado final depende de muitas coisas. A gente já viu muita coisa errada às vezes acontecendo, mas, cara, na hora que vai para o jogo as coisas acontecem, vitórias e sucesso, e ninguém lembra do que estava acontecendo no dia a dia. Interessante. Fiquei de um alerta especial, né, para quem está na área trabalhando, principalmente almeja ingressar nesse cargo, né, cargos de liderança, de gerência, de coordenação, que é mais do que habilidades técnicas. É que você disse aí em um momento aqui da nossa conversa, é relacionamento humano. Saber lidar com pessoas, isso aí é fundamental. E o atleta, né, que se você comenta algo com ele, ele vai para um outro clube depois, ele vai lembrar de você, ou você depois pode ir para outro clube e encontrar esse mesmo atleta. Enfim, fica aí essa questão para o pessoal refletir. Já que a gente está falando sobre mudanças de comissão técnica, falamos aí também sobre a importância dessa união entre departamentos. Hoje a gente está vendo um crescimento muito grande das SAFs no Brasil. Praticamente grande parte dos clubes da Série A ou já são aquele modelo antigo de clube empresa, outros se adaptaram a SAFs e outros clubes estão modernizando a sua administração, mesmo sendo clube associativo, mas tem ali uma organização, né, uma diretoria muito profissional. Mas esse crescimento das SAFs nos últimos anos, esse boom aqui no Brasil, na Série A, na Série B, até clubes de outras divisões também, isso você sente que foi uma tendência para que os departamentos dos clubes sejam mais organizados, ou seja, os clubes comecem a investir mais, não só em ter uma comissão técnica, mas em ter vários departamentos. Como a gente está dizendo, tem esse crescimento, a gente percebe, mas isso se decorre desse crescimento das SAFs ou não? Era uma necessidade que vocês já observavam no mercado? Não, eu acredito que já era uma necessidade. Eu acho que as informações também elas estão se disseminando muito rápido, ou seja, os exemplos de fora ou mesmo os bons exemplos de dentro do Brasil começam a mostrar para quem está gerenciando outros clubes de que é necessário essa estrutura de departamentos, de áreas bem específicas e importantes do dia a dia do futebol. E aí, com isso, os bons resultados e sucessos de quem tem uma estrutura, de quem botou dinheiro em infra, em quem capacitou profissionais, quem foi atrás de bons profissionais, quem investiu em processos e metodologias e tecnologia, começou a ter sucesso, né? E isso começou a mostrar para os outros clubes que é necessário ter, ou é um caminho, né, um pouquinho menos árduo, mais curto para o sucesso. Hoje em dia não dá para trabalhar nem com base, nem com futebol profissional, sem uma estrutura mínima disso aí. Com a SAF, na minha visão, é a ideia de que esse modelo de SAF possa trazer um pouco mais de profissionalismo, uma gestão mais sustentável e mais correta, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. No sentido de não gastar mais do que arrecada, de não fazer loucura, de pensar no médio e longo prazo, de pensar em pessoas, de pensar em processos e não fazer futebol daquele jeito que foi há décadas atrás. E eu já conversei com bastante gente, e até pelo número de SAFs que tem hoje no Brasil, cara, tem muita SAF já, é pouco tempo, mas tem muita SAF já sendo criada ou já está no processo já de trabalho, em que quem botou dinheiro vem de outro tipo de ambiente, às vezes corporativo, do mundo financeiro, ou mesmo pessoas de outras áreas de esporte que quer ingressar no futebol, e que entende que o clube precisa de uma estrutura mínima, mais uma vez, desde infraestrutura de campos, academia, dormitório, refeitório, assim como de pessoas e departamentos, e o funcionamento disso tudo dentro do organograma. Mas também vejo que, por mais que tenham bastante SAP sendo criada, ainda falta uma clareza e entendimento do que realmente é necessário. Já ouvi de profissionais que estão em clube SAF que eles não dão tanta importância à tecnologia, que não tem que ser o melhor GPS, que falta nutricionista, mas não vamos fazer de outra forma. Não tem fisiologista, preparador, você toca aí essa dupla função. Mas também tem SAF que já entendeu isso, conseguiu direcionar muito bem o dinheiro para injetar nessas coisas importantes antes de virar SAF e começar a contratar só o jogador. Então, acho que esse é o caminho da SAF, é um modelo, é uma forma,
mas não acho que foi a partir daí que começou a surgir mais departamento de performance, começou a surgir mais pessoas ocupando cargo de coordenação de performance, coordenação de saúde, porque já existia antes, não, né, com tanta gente ou tantas posições criadas. Mas acho que falta um pouquinho de clareza nesse sentido, do que faz, o que o clube quer com isso, e não só reproduzir e repetir o que o outro faz, né? Então, grandes clubes aí têm departamentos que, às vezes, o meu clube menor não tem. Eu vou copiar, mas sem saber o que faz, né? Eu vou copiar, mas sem saber se a minha estrutura e minha organização permite fazer daquela forma. Mas eu acredito que, principalmente por exemplos de sucesso serem estruturas muito robustas, né, de profissionais e departamentos, mostra para outros que precisam investir primeiro nisso, vão primeiro arrumar a casa para depois atacar a negociação, sucesso esportivo e investir em outras coisas. E em vista da necessidade do mercado, né, não só a SAFs, como você disse, né? Então, você considera hoje que para ingressar no futebol, um profissional de preparação física, ou fisioterapeuta, nutricionista, de qualquer área envolvida em saúde e performance, cada vez mais os clubes estão sendo mais criteriosos, sem aquele famoso QI. Claro que a gente sabe que existe ainda, né, o famoso a indicação, até porque é interessante você indicar quem faz o bom trabalho. O ruim é indicar quem não faz o bom trabalho, né? Mas para além disso tem a questão das formações, né, os currículos, a experiência, esse contato humano também. E os clubes têm ali um processo seletivo, coisa que há 10, 15 anos atrás não tinha tanta em evidência. Você entrar no LinkedIn, por exemplo, e ver um clube abrindo ali uma vaga. Com isso, mesmo abrindo vagas, mesmo tendo o crescimento de número de profissionais, está mais difícil ingressar justamente pela necessidade de um profissional bem qualificado? Tá difícil de encontrar o perfil que você quer para trabalhar com futebol dentro do clube, porque muitas vezes é isso, é customizado. E eu vou explicar depois aqui um exemplo que eu passei, uma experiência que eu passei com um candidato quando eu estava contratando para uma vaga, até na época do Atlético Paranaense, em que ele se incomodou que ele não foi selecionado, sendo que o currículo dele era extenso, né? Mas depois eu explico melhor essa história. Mas está difícil de encontrar pessoas que entendam o que é trabalhar com futebol, e aí você procura, claro, o perfil mais uma vez para o clube que você trabalha, mas de uma maneira geral, pode ser até um reflexo do que vem aparecendo também em outras áreas, né, de trabalho. Uma dificuldade em encontrar pessoas que realmente estão dispostas a aprender, mais do que contribuir, João, aprender. Se realmente eu estou entrando naquele lugar, às vezes eu sou nível júnior ainda, acabei de me formar, estou fazendo uma pós-graduação em treinamento ou fisiologia, só trabalhei em um clube, agora eu tenho a oportunidade de trabalhar num clube maior e estou entrando lá, dispostos a escutar, a dar tempo para o processo de adaptação, a dar tempo para galgar novos passos dentro do próprio clube. O cara chega muitas vezes no sub-15, ele já está falando: puta, cara, mas se de repente aparecer uma vaga no sub-17, dá para mim? Não é nem hora de falar sobre isso. Então, tem um imediatismo muito grande. E essas competências comportamentais, cara, eu acho que tem derrubado muita gente. Algumas até se sustentam um pouco dentro do futebol, mas na medida em que vai aflorando um lado de imaturidade profissional, de mau relacionamento, ela começa a se queimar daqui a pouco. Como o futebol não é tão grande, o mundo é pequeno, as pessoas se falam, e aí o que acontece, né, João? Às vezes abre um processo de um colega que está gerenciando um departamento no outro clube e ele me liga e fala assim: cara, estou com 3 caras aqui para fazer entrevista, você conhece algum deles? E ele vai pedir opinião. E se você teve uma experiência ruim com a pessoa, se você quer o bem do seu colega lá, e se você quer fazer do jeito correto, justo, você vai falar: ó, cara, tive dificuldades, experiências ruins com essa pessoa aqui, por isso, por aquilo, mas, por outro lado, essa pessoa é boa nisso, isso. Então, as pessoas se conversam. Então, tudo que você faz, ela vai reverberar de alguma forma. Tá? Então, assim, cara, não está mais difícil do que antes, quando era só mais indicação, principalmente com indicações que era assim: ô, João, tudo bem? Cara, tô com uma vaga aberta aqui. Você conhece alguém? Cara, conheço o João. Conheço o fulano. Beleza, então vou ligar para ele. Liga pro fulano, conversa rápido. Era mais ou menos nesse sentido, em boa parte. Eu não estou falando que era em todos os lugares. Começou a ficar muito mais comum o processo seletivo. Os clubes estão, junto com o RH, ou mesmo os profissionais que gerenciam ali, estão com um pouco mais de calma, um pouco mais de robustez no processo de entrevistar, e mesmo que, principalmente futebol profissional, você
você não tem muito tempo, você precisa contratar logo, ainda assim você cria etapas. Isso é muito importante para minimizar o seu erro. Tem coisa pior do que você contratar alguém na correria, com algumas referências, uma entrevista muito simples, e de repente, cara, 2, 3 meses depois você vai ter que desligar, 6 meses depois você vai ter que desligar, e essa pessoa lá dentro fez o Huawei. Essa pessoa lá dentro causou muito problema, não trabalhou direito, sei lá, se relacionou mal. Isso é, para o clube e para o seu trabalho, uma derrota muito grande. Então, o processo seletivo ele vem para minimizar o erro, o que é muito difícil também de encontrar tudo que você quer. Senão, essa pessoa não estaria no seu processo, já estaria empregada em algum lugar. Mas voltando nesse exemplo que eu passei, olha só que interessante. Eu fiz um processo para preparador físico, para a categoria de base na época. E um cara que já tinha passado por profissional várias vezes, inclusive estava no currículo, ele não seguiu dentro do que a gente esperava, né? Porque, de novo, é o que eu falo, às vezes a vaga, você está buscando uma pessoa mais nova, você está procurando um cara que realmente vai começar, que está disposto a, naquele momento, aceitar aquele salário, aquela faixa salarial. E esse cara me mandou um e-mail depois. Quando o processo acabou, a gente contratou, e aí a gente sempre dá o feedback do e-mail ou do telefonema de que o cara não foi selecionado, e se ele quiser um feedback, a gente aproveita e já dá. Mas esse cara me mandou um e-mail, puto da vida, falando, porra, como é que eu não fui aceito, cara, meu currículo, pô, tem muita experiência. E eu expliquei para ele, falei, cara, não ser selecionado num processo, principalmente para uma vaga específica como essa, não significa que você é mau profissional, que você é ruim. Você só não está no perfil e nos critérios que a gente escolheu para essa vaga. E tá tudo bem. Talvez é a maneira como o cara vai lidar com a negativa, né? Tem muita gente que fica puto da vida. Mas no final das contas, esse exemplo traz um pouco mais, João, a importância das competências, né, socioafetivas, comportamentais. Cara, a gente falou no começo da nossa conversa a respeito de ir para o embate com um treinador recém-contratado. Cara, isso não é competência comportamental de alguém que vai trabalhar com futebol, que vai se sustentar. Não é o cara que fica assim, ó, terminou a reunião, ele sai e fala, porra, mas os caras não me escutaram. Se der merda também, não vem falar comigo. E isso não serve também. Me desculpa, esse cara não tem que estar ali. O outro cara é assim, ó, eu falei, ninguém me escutou. Cara, não é. Se você realmente tem tanta certeza disso, argumenta até o final com todo mundo e convence todo mundo que é o melhor do que tem que fazer. O cara que, por muitas vezes, fala uma coisa na sua frente, mas não fala, fala diferente por trás. Aquele exemplo que eu dei do cara que fica tititi falando coisas que não deveriam com o jogador. E o jogador não tem que ouvir aquelas coisas, o jogador tem que ouvir outras coisas, né? Então, esse tipo de comportamento, ele não traz uma coisa fundamental hoje, João, que poucas pessoas falam, que além da confiança no colaborador ou no líder, é a lealdade, cara. Essa é uma palavra interessante, que é a lealdade no sentido de, cara, eu trabalho para essa empresa, para esse clube. Eu entrei aqui porque eu me candidatei, ninguém me forçou a entrar. E quando eu entrei, eu entendi como é que funciona. Me explicaram que o clube trabalha assim, assim, assado. E eu entrei para essa posição. Sub-20, profissional, cara, ninguém falou, me prometeu vaga daqui a um ano, subprofissional. Tá tudo claro, beleza, tá tudo claro. A lealdade é, cara, vou me dedicar ao máximo aqui. A gente tá alinhado. Saímos dessa sala, estamos alinhados com a decisão para o dia, quem vai treinar, quem não vai treinar, o que nós vamos falar para o treinador, o que nós vamos falar para os jogadores de uma maneira unificada, para o jogador não encostar em algum aqui, escutar uma coisa diferente. Cara, lealdade é você fazer o trabalho mesmo que você perdeu, nesse exemplo da reunião, o seu argumento, mas você sabe que, porra, vamos abraçar todo mundo, vamos junto. Lealdade é você respeitar os caras do lado, é respeitar essa decisão maior, respeitar a decisão do treinador. A lealdade é assim, cara, conte comigo, eu vou fazer de tudo para ajudar. E isso tá difícil de achar muito no futebol. Legal, muito bom, viu? Muito bom. O Paulo, a gente tinha marcado aqui 30 minutinhos, Felipe, mas a gente, seguindo o roteiro aqui, chegamos nem na metade da conversa. Tá sendo um papo bom, espero que o pessoal também esteja gostando. Temos tempinho aqui, então vamos continuar. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. Vamos Olha seguir. só, eu fiquei refletindo enquanto você estava dizendo sobre essa questão dos perfis profissionais, do processo seletivo, das necessidades que os clubes precisam. Aqui no Ciência da Bola a gente está aí aproximadamente chegando ao sexto, sétimo ano, se eu não me engano, produzindo conteúdo aqui na internet, trazendo algumas formações, convidando profissionais como você para falar, explicar, ensinar sobre termos, assuntos técnicos. E existem também várias
universidades que estudam, pesquisam futebol, ou pelo menos tem uma pós-graduação que dá uma sequência para a pessoa se capacitar, se especializar para trabalhar com futebol, seja de qualquer outra área, né? Existem as licenças da CBF, as licenças, né, da Conmebol. Quem tem oportunidade faz as licenças também da UEFA. Existem outros cursos, né, que acontecem de forma presencial, online. É muita capacitação, muita formação. A gente tenta filtrar o máximo possível aqui, trazer assuntos como esse, para também refletir até que ponto o excesso de busca pelo conhecimento, o excesso de formações para crescer o currículo, seja até com pós, em estrito senso, né, com mestrados, doutorados, até que ponto isso pode ser prejudicial para a pessoa, sendo que, às vezes, durante todo esse processo educacional, não tem as competências necessárias, as competências humanas, as competências interpessoais ali para lidar com o dia a dia, não só do futebol, porque temos profissionais que vão cursar faculdades, pós, licenças e não vão entrar no futebol. Vão trabalhar, às vezes, em uma organização, seja sem fins lucrativos, né, com ONGs, projetos sociais, vão trabalhar em academias e também eles vão lidar com o processo de trabalhar com pessoas. E se o profissional já tem um perfil como esse que você citou, né, um perfil que talvez possa atrapalhar ali o seu desenvolvimento, não é com excesso de formações no currículo é que ele vai melhorar. Talvez ele precisa mesmo de buscar capacitações, buscar também se autoconhecer para identificar, poxa, eu fui demitido daquele clube, mas por que que eu fui demitido? Por que que eu não estava gostando daquele local? O que será que estava dando errado, né? Então, às vezes eu penso muito isso, Felipe. Muita gente buscando formações, buscando capacitações e às vezes está buscando aquilo que ela já sabe. Ou está achando que vai encontrar alguma coisa que ela precisa num ambiente que ela não conhece ainda. Como que você vê esse cenário da busca pelo conhecimento, o excesso de informações e até como que um profissional poderia, por exemplo, se desenvolver pessoalmente? Falando bem especificamente da nossa área de educação física, do esporte, hoje tem essa variedade de cursos e capacitações, o conhecimento ele está muito mais disseminado, está fácil de pegar qualquer tipo de informação na internet, nas redes, livros, o livro já está ficando defasado na medida em que ele é publicado, tem os artigos científicos saindo a todo momento, tem cursos sendo disponibilizado na internet, online, tem os presenciais. E aí, cara, eu acho que isso gera um pouco no profissional de educação física e de esporte um certo desespero de falar, cara, eu não posso ficar para trás, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Só que muitas vezes acontece, e eu até uma vez dei uma sugestão para um colega, e é isso que você falou, ele tinha um currículo, cara, era, sei lá, 10 cursos por ano, coisas caríssimas, coisas que ele precisou, demandou tempo, viajar, dinheiro, e você fala assim, cara, olha o tanto de coisa que você está fazendo, olha o tanto de dinheiro que você está gastando, é isso mesmo que está faltando para você? Tudo bem que você, nesse caso, esse colega era, cara, o cara quer aprender, eu quero ficar melhor, mas você precisa escolher e atacar melhor as coisas, né? Então, quando você fala das certificações, o que eu posso dizer é, tem aquelas que, se já não são obrigatórias para você atuar, daqui a pouco vão ser, né? Então, tem, por exemplo, as licenças de treinador da CBF Academy, você tem que fazer se você quer trabalhar. As de preparador físico vão ser obrigatórias se já não são. Vai meio que cego, se inscrevendo em tudo, e de novo, volta naquele ciclo de gastar dinheiro para caramba, no final das contas não era aquilo que ia te gerar o diferencial competitivo de mercado. Agora, o autoconhecimento, e essa é uma palavra que eu gosto muito, é o primeiro passo, João. Porque se eu não entender, principalmente pelas experiências anteriores que você comentou, pô, às vezes eu saí daquele clube, fui demitido, pedi para sair, pô, sei lá, me mudaram de cargo, me escantearam lá. O que que eu faço, o que que eu estou fazendo que não está me gerando, né, o que eu espero, que é promoção, ganhar mais dinheiro, trabalhar com o que eu gosto, chegar num grande clube, avançar de carreira dentro do próprio clube. Esse tipo de análise interna, né, esse autoconhecimento é o primeiro passo. Só que muitas vezes as pessoas não querem aceitar as coisas erradas que se faz, né? Você não consegue se autoanalisar. A culpa é sempre dos outros, é sempre culpa do outro. Ou não sabe por onde começar. Então vamos lá. O conhecimento técnico que começa desde a faculdade, a gente tem um caminho traçado, né? Muitas pessoas fizeram graduação, pós-graduação, às vezes foi para o mestrado, doutorado, mas fez um monte de certificação em curso que atendeu para o que ele queria exercer na profissão. Mas
já faz muito tempo, e a gente comentou aqui na nossa conversa, que se fala muito sobre desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento interpessoal, e isso você consegue, cara, é, se capacitando da mesma forma que você se capacita numa parte mais técnica. Existem várias formas, né, várias fontes de informação para isso, que é os livros, os cursos, as conversas, buscar mentores, cara, mas principalmente a sua própria experiência de acertar e errar. Mas nesse caso, você precisa conseguir analisar o que você falou agora há pouco. Por que que eu fui demitido? Por que que eu saí? Por que que não gostam de mim? Por que que eu não consegui fazer o trabalho que eu fiz no outro clube e não consegui fazer nesse que eu estou agora? Essa autorreflexão, cara, é a experiência que vai te fazer pensar, opa, então peraí, é a terceira vez que isso acontece, eu preciso mudar o rumo disso aqui. Como que eu vou fazer? Não é com um curso novo de VBT, não é fazer mais uma pós-graduação de treinamento esportivo. Então, talvez você sozinho não consiga. E aí eu já tive essa experiência, eu achei muito bom. Cara, muitas vezes fazer uma sessão com um psicólogo te ajuda demais. Você fazer terapia te ajuda demais nisso. Às vezes, sozinho, você não vai conseguir com as suas próprias experiências, por mais que sejam um mecanismo muito interessante. Está na flor da pele, aquela hora ali. Você se autoanalisar das suas reações dentro de uma reunião, é você depois ter mais calma e fazer diferente, é você conseguir convencer de uma outra forma, porque na conversa anterior você não conseguiu persuadir, você não conseguiu convencer que o melhor caminho era aquele. Quando você não lida muito bem com frustração, quando você não consegue falar em público, às vezes você não consegue fazer sozinho, você vai precisar de ajuda. Mas ainda assim, cara, fontes iniciais, João, ler, conversar com pessoas que já passaram por aquilo lá, buscar mentores, mandar uma mensagem nas redes sociais lá para um preparador físico renomado, às vezes o cara é aberto. Cara, eu queria bater um papo com você. Cara, eu gosto muito de fazer isso e só faço questão de responder as pessoas. Então, nesse ponto, eu diria, muita calma, né, na hora de escolher os cursos, muita calma, mas você só vai saber se vai fazer ou não se você buscar referências, analisar o que vai ser passado, se aquilo já não é uma coisa que você já estuda, você só quer título no currículo. Te dizer que tem muito currículo que chega para processo seletivo de 3 páginas, de 2 páginas, curso, certificação, pós-graduação, não é aquilo que a gente está buscando, gente. Até para fazer um currículo a gente precisa melhorar um pouco, né, a maneira de estruturar aquilo lá para impactar de uma forma que atenda à vaga que você está concorrendo. Então, acho que se eu pudesse dar uma dica, escolher bem as certificações e cursos técnicos na nossa área, mas principalmente se liberta das amarras aí da vaidade do ego e começar a estudar um pouco mais quem você é, como que eu posso lidar melhor com as pessoas, o perfil das pessoas que eu lido no dia a dia, como eu posso acessar cada um. Cara, é o autoconhecimento. Eu acho que tem que focar nisso aí. Isso aí tem derrubado muita gente do futebol profissional e da base que quer trabalhar com futebol, porque é pessoas, cara, atletas, comissão, diretor. Tem que evoluir muito nesse aspecto para poder realmente dar certo no futebol. E você comentou uma questão bem interessante que é sobre o autoconhecimento e às vezes buscar mesmo ali terapia ou conversar com amigos, conversar com amigos que são da área também, para te dar Entendo. esse feedback. Você, por exemplo, Felipe, o pessoal tem acesso aqui ao link ao seu Instagram, vai conseguir ver aqui todos os locais onde você já passou. Você também já trabalhou fora do futebol. Então tem muitos profissionais que às vezes têm um sonho de trabalhar com futebol. E aí entra no curso de educação física para trabalhar com futebol. Caso de quem não foi atleta, por exemplo, é um dos caminhos, é um dos principais caminhos. E aí vai entrando nessa roda, como você disse, né? Vai fazendo cursos, se especializando, consegue trabalhar num clube, trabalha em outro, na base, e aí decepciona, depois volta, aí consegue um up na carreira e tal. Mas chega um certo momento que o profissional não consegue mais se identificar ou se encaixar, ou tá muito difícil entrar no futebol, se manter no futebol. Não é, às vezes não é porque a pessoa é, não está conseguindo ali manter a sequência de trabalho, não é porque ela está faltando estudos. Talvez seja um momento dela perceber que o futebol não é para ela. O ambiente do futebol não é para aquela pessoa. Pode ser um excelente profissional, mas que daria muito bem trabalhando com outro esporte ou trabalhando com fitness, bem-estar, né, para a população comum, sem ser com atletas. E muitos profissionais com aquele sonho lá antigo, muitas vezes de adolescente, né, de trabalhar no futebol, ainda quer manter essa chama acesa. E aí o autoconhecimento também entra nesse ponto de pensar que a carreira dela no futebol talvez pode sim ter um fim. E que isso também não é nada, não é ruim.
Aqui no Sexta Bola, Felipe, eu já conversei com vários profissionais, seja no podcast, em eventos e cursos, vários profissionais que hoje estão em clubes diferentes, é normal, né? A gente vê mudanças em cargos, em setores, mas também muitas pessoas que saíram do futebol. E é um processo natural, mas que poucos conseguem ter essa clareza. Que dica você poderia dar pela sua experiência e o que você pensa também a respeito desse assunto? Eu acho que passa por se conhecer nesse sentido, né? E, de certa forma, na medida em que você vai ficando mais velho, vai passando por experiências na sua vida pessoal e profissional, ele te dá, a tendência é que ele te dá, que ele te dê mais clareza com relação a isso aí. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente é mais novo e a gente tem um plano na cabeça de trabalho, de profissão, você vai correr atrás até que você consiga entrar e trabalhar da forma como você esperava. E naquele momento você vai, cara, sem pensar duas vezes, você não faz muita análise, você muitas vezes dá tiros errados, muito pela essa imaturidade, né? Com o passar do tempo, você vai percebendo o que é importante dentro da sua vida profissional, o que é importante dentro da sua vida como um todo. E aquelas coisas que às vezes alguns daqueles motivos que a gente gostaria que a gente tinha, que a gente gostaria de atingir, eram pelas razões erradas, né? Então, às vezes você quer estar no futebol porque, porra, tentei ser jogador e não consegui, quero continuar vivendo um esporte de alto rendimento. Cara, será que realmente você quer trabalhar com futebol ou foi uma frustração de quando você não jogou? Eu vou insistir no futebol, cara, porque aquela primeira oportunidade eu trabalhei num clube que o pessoal me sacaneou. Então agora eu vou mostrar para eles que eu posso continuar no futebol e eu vou entrar em outro clube. Será que é esse o motivo mesmo que você deveria ter para continuar insistindo no futebol? Então acho que antes de mais nada você tem que realmente descobrir o porquê, né? Tem muita gente que fala, pô, eu adoro futebol, sempre joguei. Cara, mas jogar quando você era criança ou mesmo como atleta profissional é diferente de trabalhar com futebol nos bastidores, vamos dizer assim. Então, entender os motivos certos para isso. Com o passar dos anos, você vai entendendo que às vezes alguns motivos eram extremamente supérfluos. Você fala, cara, agora isso era pura vaidade, puro egocentrismo, é querer aparecer, é querer tirar uma foto no Instagram, é querer tirar uma foto no estádio, no vestiário. Às vezes tem motivos que não deveriam estar ali, mas que estão por uma fase da vida. E fazer a mudança, cara, toda mudança ela é muito complicada, ela traz muita incerteza. Porque às vezes você passou, sei lá, 5 anos no futebol, você ainda gostaria de insistir, mas você percebeu, assim como você comentou, João, que, pô, isso aqui não é para mim, ou, cara, talvez eu tente outra coisa. Mas a mudança ela é muito incerta, porque ela te tira de uma zona de conforto, ela te tira de uma certeza que você tinha, trabalhar com futebol, mas agora você já não tem tanta certeza assim. E isso cria muita coisa interna na nossa cabeça, né, cara? Puta, e se eu mudar de área e não conseguir trabalhar? E se eu mudar de área e ganhar muito menos do que eu ganhava no futebol? Cara, e se eu mudar de área e as pessoas já não comentarem as minhas coisas na rede social, não me seguirem mais? Pô, porque eu postava muita foto viajando, trabalhando no futebol, tirando do lado de atleta, aquela coisa toda. E se eu não tiver mais essa notoriedade, que não é nenhuma notoriedade, é só uma profissão, não é nada demais, cara. Então, essas coisas que elas aparecem na cabeça de algumas pessoas dificultam a seguir e dar o próximo passo. Agora, a grande verdade, João, e para as pessoas que às vezes passam por essa situação ou estão passando, cara, a vida ela é curta, mas ela é longa. Não é só futebol na sua vida. Não só tem esporte para trabalhar. Até dentro do esporte tem outras modalidades. Não é só na preparação física. Às vezes você se encontra em outra função dentro do futebol, mas que não é a preparação física, é a fisiologia. Às vezes você sai, cara, de é, treinador para ser um ótimo auxiliar técnico. Às vezes você está tentando só futebol profissional, mas a tua pegada é base. E às vezes quando você se dá a oportunidade de, puta, cara, vou sair do profissional para ir para a base, o que que vão pensar? O que que eu vou pensar? Cara, não tem problema nenhum. Às vezes você dá super bem na base, cara. E às vezes talvez não seja o salário que você ganha no profissional, mas talvez vai te dar um salário pela sua capacidade de ser o top dos top de base, que vai te fazer sentir super bem com o sucesso que você vai criar, né? E feliz por você conseguir contribuir dentro das categorias de base quando você estava pensando que o seu negócio era profissional. A ideia aqui tem muito mais coisa para a gente fazer do que às vezes a gente está muito preso naquela nossa ideia inicial dos 18, 20, 22 anos, quando você saiu da faculdade, era isso que eu queria fazer, vou atrás só desse objetivo. Então, de novo, o autoconhecimento ele te ajuda nisso,
e muitas vezes você não consegue sozinho, você precisa de ajuda de pessoas. Conversar com quem já teve experiência, uma, 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 um suporte mais profissional do psicólogo, terapeuta, isso ajuda também, não tenho condições. Cara, vamos conversar com quem já viveu, cara. Eu fiz uma coisa muito legal uma vez, como uma parte de capacitação dos colaboradores de um clube que eu trabalhei, que era colocar os meus preparadores em contato com grandes amigos meus, rodados da preparação física, para fazer tipo uma mentoria. Então eu peguei os caras que eu sabia que iam topar isso e falei assim, cara, você pode ser o meu mentor nessa capacitação interna que eu estou fazendo dentro do clube? Eu vou te colocar em 3 conversas com o meu preparador aqui da auxiliar do profissional, para ele trocar uma ideia com vocês, para ele poder tirar as dúvidas, você passar um pouco da sua experiência. Cara, isso ajuda demais, porque às vezes o preparador auxiliar que você tem ali no profissional tá louco para ser o preparador físico número 1 em algum momento, o principal da equipe profissional, mas às vezes numa conversa com esses caras, ele fala, velho, eu tô buscando status, eu quero aparecer no aquecimento no estádio. Não é isso, cara. Então, minha ideia, meu objetivo de vida profissional não é isso. E às vezes eu estou bem de preparador físico número 2, assistente, só eu que não estou enxergando. Eu preciso de alguém para me dar esse auxílio, essa clareada. Às vezes esse mentor, essa pessoa que tem experiência, já passou pelo que você passou, e ele te acalma naquele momento, sabe? Fala assim, não, calma, cara, continua aí como preparador físico assistente, já já vai chegar ao teu lugar, se não for aí, vai ser em outro lugar. Então, eu acho, cara, as mudanças são difíceis, mas eu vou te dizer, a saída dessa zona de conforto, de dizer aqui eu tô tranquilo, eu tô seguro, cara, às vezes ela faz uma virada absurda, e por experiência própria, viu? Já fiz e já tomei decisões na minha vida que para algumas pessoas era, cara, o que você tá fazendo? Você vai sair daí para ir para cá, ou você vai sair daí sem nada? E, cara, tô claro, tá muito fácil na minha cabeça o que eu preciso fazer, porque eu já entendi o que eu preciso agora. Então, do jeito que tá, não me serve, eu vou tomar essa decisão. Difícil, mas me preparei também, não fiz loucura, né? Não larguei uma coisa e falei assim, cara, não sei nem onde eu vou dormir. Não tem nada a ver com isso, mas essas decisões, elas são difíceis, mas elas são importantes. Às vezes a gente vai para lugares melhores do que a gente imagina. Excelente, excelente. Ó, essa conversa, pessoal, para quem está ouvindo aqui a gente no Spotify, para quem está no YouTube assistindo, se está fazendo diferença para você, principalmente nessa questão profissional, se você se identificou, deixa seus comentários aqui abaixo, seu feedback. Compartilha também, que talvez tenha mais pessoas que precisem ouvir sobre o que que vocês também pensam. E, muito importante, compartilha com aquele profissional, aquele amigo, aquele colega de profissão que precisa ouvir o tema de hoje, né? Principalmente essa fala fantástica aqui do Felipe. Para a gente caminhar para o final, não poderia deixar de comentar. E olha que interessante, a gente está falando aqui que a gente precisa se capacitar, mas até certo ponto entender o que precisa e o que não precisa estudar, entender um pouco mais sobre si próprio, autoconhecimento, relações interpessoais também. Mas hoje o cenário das IAs, da inteligência artificial, é evidente, a gente não pode mais negar as IAs dentro do nosso trabalho. Se elas já estão no nosso dia a dia, elas já estão inseridas em grandes empresas, em outros setores, seja saúde, setor militar, setor educacional, no esporte não iria ficar de fora. Então a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimento também para trazer isso para o seu dia a dia e otimizar o seu trabalho, não ficar refém. Espero que muitos profissionais que estejam nos ouvindo sabem disso, que não ficar refém da IA é a mesma coisa de ficar refém da tecnologia. Mas como que você vê hoje, Felipe, a inteligência artificial, os aplicativos, os algoritmos, as IAs que ajudam no controle de cargas, ajudam na questão do movimento dos atletas, encontrar padrões, seja tanto na área física, né, na área de performance, quanto também na área tática, muitos analistas utilizam principalmente, na ciência de dados. Como lidar com esse turbilhão de informações, turbilhão de conhecimentos e de atualizações sem que o profissional também fique desesperado de, poxa, se eu não souber sobre IA, eu vou perder o emprego. É assim mesmo ou não? Ou a IA ela chega mesmo só para ajudar e não para tomar ali o seu emprego? Na minha visão, ela chega para ajudar. Ela causa um certo desespero e um certo medo, porque a IA, em outras áreas, né, em outras esferas do trabalho, da vida, ela pode trazer algumas consequências muito negativas, né? Então, você pensa no lado político, você pensa em desinformação, você pensa em guerra, você pensa em desenvolvimento de armas. Isso tudo é muito negativo e causa um certo medo para as pessoas. Mas quando você pensa em produtividade, quando você pensa em eficiência de trabalho, cara, não tem como você não estar por dentro e usar da forma que você acha que encaixa, customizado dentro da sua realidade
a IA, porque esse avanço da tecnologia e da inteligência artificial, ela veio por um motivo, cara. Ela vem para facilitar muitas coisas. Ela não vem para substituir. No nosso lado do esporte, eu posso dizer que com a quantidade de dados, principalmente em departamentos como performance, saúde, análise de desempenho, scouting, não tem como você fazer um trabalho com eficiência no mundo de hoje, fazendo só com o seu olho, com a sua cabeça, com seus dedos digitando, né? E com as suas próprias mãos, no sentido operacional manual. Se você quer ter eficiência, se você quer ter agilidade, velocidade de resposta, tomada de decisão, que muitas vezes precisa ser muito rápida dentro do futebol, você precisa usar essas ferramentas a favor. Então, para mim, ela vem para ajudar. Eu acho que ela pode dar caminhos que você leve muito tempo para desenvolver, então ela te resolve em segundos. Eu tenho brincado muito com as ferramentas de IA das principais empresas que se tem hoje, que são gratuitas ou mesmo as pagas. Dá para fazer muita coisa. Ela te tira um tempo braçal de trabalho ali enorme que você gastava muito tempo antes. Ela te dá, encurta caminhos também muito bons, no sentido de preparar uma apresentação para o treinador, você unir respostas e dados de diferentes softwares, você gerar relatórios sem precisar você ficar criando manualmente. Você já tem hoje softwares de BI que já facilita pra caramba, mas com a inteligência artificial, até próprio de algumas dessas ferramentas de BI, tem funções e funcionalidades que a IA já te dá as respostas, já te gera uma conclusão diante dos dados sem você precisar digitar ou ler e digitar, ou ler e interpretar. Você já deixa aquilo lá automatizado para sair para você. Cara, isso é fundamental, isso é top, top demais. Então, isso te facilita muito do dia a dia. Pensa que, para aqueles que já estão no futebol, mas para principalmente aqueles que ainda não entraram no futebol. Gente, muitas vezes o dia você precisa de uma resposta rápida para dar para o treinador, uma resposta rápida para dar para o diretor. Às vezes é gerar um relatório rápido, individual, para o diretor que está tentando fazer uma negociação. Ele precisa para tarde, ele precisa para daqui a 1 hora. O treinador, daqui a 2 horas que acabou o treinamento, ele quer ver o relatório, ele quer ter interpretações do que foi o dia, a semana, para aquele atleta. É tudo tempo. Hoje está muito difícil você trabalhar no futebol, na correria, na quantidade de treinos, jogos e viagens que se tem. Não dá para esperar você fazer tudo de maneira manual, que o humano demora mais tempo. Então a IA, cara, a gente tem que dar um jeito de inserir ela no dia a dia. Alguns clubes já fazem, alguns clubes que eu passei recentemente já fazem, mas eu acho que mais do que isso é saber como utilizar para que você não fique dependente dela. O que a gente não pode fazer, na minha opinião, e aí eu vou dar um exemplo aqui de umas brincadeiras que eu já fiz. Cara, eu já peguei uma quantidade de dados, de treinos, assim, ó, meses, João, e joguei no IA e ele me deu uma resposta. E ele me deu a resposta, ó, esse jogador tá assim, ele tem risco disso, esse jogador aqui passou do padrão dele, esse jogador aqui já completou isso, esse jogador... E ele começa a responder para você coisas do dia a dia que você precisa fazer com a sua interpretação, porque a IA é somente uma ferramenta, ela não pode ser o ponto final somos nós. Por isso é aquela velha conversa, depois, desde que começou essa discussão de IA, cara, a IA ela te facilita o trabalho, ela te dá eficiência, ela te dá produtividade. Ela não vai ser a pessoa que vai tomar a decisão no final, é você. Porque ela também não está vendo alguns outros fatores que você está vivendo ali no dia a dia. Nem sempre aquilo vai ser uma resposta concreta do que você tem ou não que fazer. Mas como produtividade, eu acredito demais que é uma coisa que a gente não pode fechar os olhos. A gente só tem que saber o que a gente vai usar, porque da mesma maneira que a gente falou de cursos infinitos que tem, cara, hoje tem um monte de ferramenta de IA que você também tem que saber qual que encaixa melhor para você. E aí vai realmente a questão do profissional. Se ele não é porque a IA ali que ele usou não foi satisfatória, de que o problema está na tecnologia. Não, eu não vou usar IA, não. Isso aqui vai atrapalhar meu trabalho. Não, talvez porque aquela IA não fez sentido naquele momento. Existem outras, mas também não quer dizer que ela vai te dar todas as respostas, né? Nunca vai acontecer isso, porque no final E você nem que vai deve, ter que né? E tomar a nem deve dar decisão. todas as respostas, né? É isso. Exatamente. Fantástico, Felipe, fantástico a nossa conversa. Tá vendo que a gente nem chegou a falar sobre ciência, não falamos nada ali de aspectos técnicos, né? Talvez o pessoal estivesse esperando que a gente trouxesse atualizações, mas fica para outro momento a gente falar mesmo de cargas de treino, falar de como que é organizado. Hoje foi mais uma reflexão.
Espero que o pessoal tenha gostado. Já deixa o like aqui, quem esqueceu de dar o like no início da nossa conversa, aqui no YouTube, no Spotify, marque aí 5 estrelinhas e sempre compartilhe para outras pessoas que possam conhecer o trabalho do Ciência da Bola e principalmente para aqueles que precisam ouvir o tema do podcast de hoje, tá bom? Felipe, quero agradecer a sua participação aqui nessa conversa. Espero aí que o pessoal possa também te procurar nas redes sociais. Seria interessante você compartilhar. Eu acredito que muitos já sigam você, já te conhecem, mas quem não te conhece, onde te seguir e também o que que você almeja para esse 2026. Lembrando, a gente está gravando em março. Como que você pensa aí na sua carreira? Como vai ser esse ano de 2026? Maravilha. Eu aproveito para agradecer de novo, João, mais uma vez. Um grande prazer participar aqui do Ciência da Bola. Cara, eu estou vivendo o esporte a cada dia. Eu estou no momento agora também de transição, de mudança. 2026 eu espero já daqui a pouco engatar um novo projeto, uma nova oportunidade de trabalho, mas principalmente acompanhar essa novidade aí que já começou já desde o ano passado, que é um calendário muito mais congestionado do que já era, com campeonatos acontecendo no meio do ano, né? Como por exemplo o Mundial de Clubes, agora tem Copa do Mundo, depois tem de novo feminino, tem Copa América, vai ter Mundial de Clubes de novo daqui para frente, e aí ver como que nós vamos conseguir lidar com tanta coisa assim, mas principalmente pensar sempre em solução, né? Como que nós vamos conseguir gerenciar todas essas novidades e como que o jogador vai conseguir suportar essas demandas que vêm pela frente. Mas estou numa expectativa boa aí, pensando em 2026 de muito sucesso. O pessoal te encontra no Instagram? Eu estou lá, Felipe N. Rabelo, é uma rede que eu uso com mais frequência do que as outras. Qualquer coisa, pessoal, pode me chamar ali no privado, a gente troca ideia, qualquer coisa que eu puder ajudar, estou à disposição sempre. Também pode pesquisar o Felipe no YouTube, tem várias entrevistas também. Então, um profissional aí que está compartilhando conhecimento de várias frentes. Quero até te parabenizar por isso, estar envolvido não só no dia a dia de trabalho, mas também envolvido em compartilhar, levar experiências como a de hoje aqui para o pessoal, tá? Sucesso para você, Felipe. Até a próxima. Valeu, João, obrigado. E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Deixe o seu like, muito importante. Compartilhe com mais pessoas e deixe aqui o seu comentário. Quero saber o que você achou dessa conversa. Fique de olho nas próximas conversas, nos próximos eventos e ações aqui no Ciência da Bola, nos próximos cursos também. Sejam bem criteriosos, consuma aquilo que você acha que faz sentido para você naquele momento e também você pode contar pra gente. Deixe sua mensagem, tanto aqui no YouTube, no Spotify, chama a gente lá no Instagram. É muito importante ouvi-los, entender também um pouco mais o quanto que essas conversas, o quanto que o Ciência da Bola também vem te ajudando a evoluir, não só na sua carreira, mas também pessoalmente, tá bom? Grande abraço, até o próximo episódio.